Espanha confirmou este sábado a segunda morte relacionada com a varíola dos macacos. No país há 4.300 pessoas infectadas. Papa Francisco diz que tem de abrandar nas viagens devido à saúde e à idade. A Embaixada Russa no Reino Unido defendeu uma morte humilhante por enforcamento para os militares Azov. Kiev diz que diplomatas russos são iguais às tropas de Moscovo. Continuam os protestos no Iraque. Manifestantes invadem parlamento pela segunda vez numa semana. Congestionamentos nas autoestradas marcam o primeiro fim de semana de férias para muitos franceses. O Ministério da Saúde de Espanha anunciou este sábado a segunda morte por varíola dos macacos. Segundo o último balanço feito pelas autoridades, no país há cerca de 4.300 pessoas infectadas e 120 doentes internados. A campanha de vacinação começou na semana passada com um número limitado de vacinas. Os médicos dão prioridade aos grupos de risco, onde foram identificados a maioria dos casos. Trata-se de homens que têm relações sexuais com outros homens ou com mulheres transexuais. A campanha de vacinação também arrancou em Paris e em Londres. Na capital britânica, Arun Tullaney foi infectado e considera que o governo não reagiu com a rapidez suficiente. Quando foi visto no hospital, disseram para ir para casa e depois foi internado. Conta que as lesões começaram apenas no nariz e já depois de estar no hospital, quando começou a tomar antibióticos e paracetamol. Mais tarde, apareceram nas mãos e nos pés. Em todo o mundo já foram detectados mais de 18.000 casos de varíola dos macacos. Em Portugal foram confirmados 588 casos. Depois de 5 dias no Canadá, o Papa Francisco está de regresso ao Vaticano. Na viagem, perante os jornalistas presentes no avião, o líder da Igreja Católica disse que tem de abrandar nos passeios devido às limitações de saúde e deixou uma porta aberta a quem o queira substituir no cargo. Não credo que possa andar com o stesso ritmo dei viaggi di prima, não? Aos 85 anos, Francisco diz que tem de se preservar nos próximos tempos para poder continuar a servir a Igreja, ou então afasta-se do dever. Ou, no contrário, pensar na possibilidade de farme da parte. Na conversa, o líder da Igreja Católica admite também que ser substituído não seria uma catástrofe e diz que seria normal mudar de Papa. Si può cambiare Papa? Si può cambiare, non c'è problema. Ma credo che devo limitarmi un po'. O Papa Francisco foi ao Canadá pedir perdão pelo comportamento da Igreja com a comunidade indígena no passado. Durante quase 2 séculos, o governo canadiano forçou milhares de crianças indígenas a frequentar colégios geridos pela Igreja, onde a língua, a cultura e os hábitos indígenas eram ignorados. Os familiares dos prisioneiros de guerra detidos na prisão de Donetsk, que esta sexta-feira foi alvo de um ataque, manifestaram-se em Kiev. Querem saber mais informações sobre as consequências do bombardeamento. Segundo as autoridades separatistas e os oficiais russos, o ataque fez 53 mortos e 75 feridos. Irina é mãe de um dos soldados ucranianos detidos na prisão de Olenivka. Não sabe se o filho está vivo ou morto, não tem qualquer informação, diz que é uma situação insuportável e teme que o pior tenha acontecido. Separatistas apoiados pela Rússia na região de Donetsk publicaram um vídeo com o que dizem ser as imagens da prisão depois do ataque. Na sexta-feira, a Embaixada Russa no Reino Unido escreveu na conta do Twitter que os militares Azov não são soldados reais e merecem uma morte humilhante por enforcamento. Na resposta, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse que não há diferença entre os diplomatas russos que pedem execução de prisioneiros de guerra ucranianos e as tropas de Moscovo.
Centenas de manifestantes no Iraque voltaram a invadir o Parlamento. É a segunda vez em apenas uma semana. Saltaram os muros e entraram pelo edifício. Estão contra a escolha de Mohamed al-Sudani para primeiro-ministro. A polícia usou gás lacrimogéneo para conter os tumultos, sem grande efeito. Há registro de vários feridos durante os confrontos. Os protestos começaram depois de Muqtada al-Sadr, líder do partido que mais votos conseguiu nas últimas eleições, ter desistido do cargo depois de não conseguir fazer governo com os outros partidos. A saída de al-Sadr abriu caminho para a nomeação de al-Sudani para chefe de governo, apoiado por partidos pró-Irão. Descontentes, os apoiantes de al-Sadr saíram à rua em protestos que estão cada vez mais intensos. Exigem o regresso ao poder de um partido nacionalista que não seja pró-iraniano. Já está em terra o primeiro grupo de migrantes resgatado a semana passada no mar Mediterrâneo. O Sea-Watch 3, o navio de salvamento de uma organização humanitária alemã com 438 pessoas a bordo, conseguiu a autorização das autoridades italianas para atracar no porto de Taranto, no sul do país. O navio passou vários dias no mar com temperaturas que atingiram os 40 graus. Entre os migrantes há 117 menores desacompanhados e 35 mulheres. Com o bom tempo das últimas semanas, aumentaram os barcos com migrantes que fazem a travessia do norte de África para a Europa. Várias operações de salvamento foram realizadas por instituições internacionais, pela Guarda Costeira Italiana e por navios mercantes. No Mediterrâneo continuam mais de 1000 pessoas a bordo de barcos humanitários à espera de um porto seguro para poderem desembarcar. Para os franceses, trata-se de um sábado a evitar, o momento em que os veraneantes que tiraram férias em julho regressam a casa e se cruzam com os veraneantes que iniciam férias em agosto. Na manhã deste sábado, as filas de trânsito em todo o país já ultrapassavam os 800 quilómetros. Em Valence, no sudeste de França, o trânsito seguia assim, lentamente, ao longo das margens do Ródano. Já a norte, na Suíça, as filas de automóveis em Gotthard prolongavam-se por mais de 20 quilómetros. Um incêndio numa viatura às primeiras horas da manhã de sábado obrigou a mais de 3 horas de espera. Nos aeroportos e estações ferroviárias, o cenário é idêntico. Segundo as autoridades francesas, sexta-feira foi o dia mais movimentado do ano, com cerca de 400 mil pessoas a viajarem de comboio. A empresa estatal de caminhos de ferro anunciou um aumento de 10% nas reservas relativamente a 2019. Estima-se que cerca de 1 milhão de franceses utilizem os transportes ferroviários durante este fim de semana. A Europa está em época de incêndios e as temperaturas elevadas não ajudam no combate. Há que prevenir no terreno para que as florestas resistam este verão. Na Geórgia, os meios estão em alerta para que a Cordilheira do Cáucaso não tenha nenhum fogo de grandes dimensões. A vice-presidente da Agência Florestal Nacional admite que este ano os termómetros estão a registrar temperaturas anormais e diz que o governo está a apostar na prevenção por temer um ano trágico para as florestas do país. A cadeia montanhosa tem 1.200 quilómetros de extensão. Vai do Mar Negro ao Mar Cáspio. Rússia, Geórgia e Azerbaijão dividem esta cordilheira. Os cientistas que estudam a região dizem que as alterações climáticas estão à vista de todos. Kaham Divani é conselheiro do Centro Ambiental Regional do Cáucaso. Partilha alguns episódios atípicos. Diz que houve uma tempestade no Mar Negro em janeiro. Na primavera choveu demasiado. Tendências anormais. Acredita o investigador que vieram para ficar. Na Geórgia, os incêndios florestais são, na maioria, causados pelo homem de forma negligente. Neste pulmão euroasiático,
É proibido fazer, por exemplo, piqueniques para evitar a presença das pessoas e, com isso, correr o risco de tornar este manto verde num manto de cinza.